Olha, Jackson Barreto de Lima nasceu no município de Santa Rosa de Lima no dia 6 de maio de 1944. Em 1972, foi eleito vereador de Aracaju pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB. 2 anos depois, foi eleito deputado estadual. Em 1978, alcançou seu primeiro mandato de deputado federal. Reeleito deputado federal em 1982, Jackson se tornou, em 1985, o primeiro prefeito eleito da capital sergipana pelo voto popular. Depois de disputar o Senado, foi reeleito para a Câmara Federal em 2003. E em 2007 abriu mão de disputar uma vaga para o Senado Federal e aceitou o convite para ser o vice na chapa encabeçada pelo governador Marcelo Deda. Atual governador do estado de Sergipe, eleito pelo povo com legitimidade para governar 4 anos, vai conversar conosco pela primeira vez na Tribuna Livre do Povo do Balanço Geral. Governador, bom dia. É um prazer tê-lo conosco nesta tribuna que fala a linguagem do povo, que é a linguagem que o senhor conhece muito bem. Que é a nossa linguagem, né? Eu acho que quando você interage na televisão, no rádio, e você fala a linguagem do povo, você é mais fácil de ser entendido e de ser compreendido. Porque o povo gosta de ouvir as pessoas quando falam, né, sem buscar termos mais difíceis, mais complicados, e vai de forma direta, como o seu programa faz, como você faz. Estamos aqui, um bom dia para todos. Perfeito. Governador, vamos começar falando da saúde financeira do Estado. Nossa língua é sempre direta, é um papo. É claro. Qual é a situação? Nós estamos enfrentando aí nos últimos 4 meses uma dificuldade do pagamento do funcionalismo público. Qual é a situação real hoje do Estado de Sergipe? Afinal de contas, se o senhor estivesse aqui no final do ano, seria uma retrospectiva. Está no início do ano, uma perspectiva do ano de 2015 e dos 4 anos de governo. E é bom começar o ano falando de saúde. Agora você pergunta sobre a saúde financeira do Estado e eu lhe digo, sem procurar fugir da realidade. É uma situação difícil e não é difícil apenas para Sergipe, é difícil para o país como um todo, é difícil a situação na área do governo federal. A imprensa nacional publicou no final do ano uma análise, uma avaliação da situação financeira de quase todos os estados brasileiros. É uma situação de muita dificuldade. Para que você tenha uma ideia, e os nossos telespectadores, durante o ano de 2013, o estado de Sergipe deixou de receber, o que era de direito, mais de 200 milhões de reais. Que isso? Vou lhe contar um detalhe. 200 mil? O povo precisa saber disso. Mais de 200 milhões em recortes de repasses do governo federal. Só agora no mês de janeiro de 2014, só agora no mês de janeiro de 2015, nós recebemos a menos do que 2014, no mês de janeiro, do Fundo de Participação dos Estados, 14 milhões de reais. A menos do que recebemos em janeiro de um ano atrás. É uma situação difícil, mas a equipe do governo tem trabalhado com competência para ver se a crise não se aprofunda. Conseguimos pagar, ainda no último dia do mês, o restante da folha de pessoal. Mais difícil você trabalhar na perspectiva de investimentos se você não tivesse e não tiver recursos oriundos de outras fontes, de empréstimos, não é? E da capacidade de captar recursos para poder fazer obras e atender às carências do Estado. Mas a situação das finanças do Estado é a situação de UTI. UTI, então é uma situação grave. Que bom quando nós estamos na Tribuna do Povo e podemos ter essa conversa franca, franca, né? Sincera, porque muitas vezes falamos verdadeira, questionamos, não né, mentir. Governador? Sem subterfúgio. E não mentir, dizer ao povo, a situação é difícil, tem que apertar o cinto para poder não faltar um pouquinho para as áreas que são fundamentais, mais sensíveis e mais comprometidas pelas políticas do governo, que é a área da saúde, que é a área da segurança, agora com a Mendonça, e a área da educação, onde já estamos com projetos formulados para dar uma nova direção a essas áreas, sem esquecer as demais.
Vamos pontuar já todos esses assuntos com o senhor. Temos aí 20 minutos de programa, dá pra gente conversar com tranquilidade. Fique à vontade. A tribuna do povo é assim. Eu tenho uma pergunta bomba pro senhor, viu? É a última pergunta da nossa, uma pergunta bomba. Se não for um homem bomba, tá bom. Ah, então tá tudo beleza. Governador, vamos falar de Assembleia Legislativa. O Luciano Bispo foi eleito na presidência com a maioria esmagadora dos votos. Fica mais fácil governar quando se tem a maioria, apesar de estar enfrentando um grande problema nesse momento com a questão das subvenções? Olha, eu fiquei feliz com a eleição de Luciano. E a gente tem que ser verdadeiro, porque Luciano sempre foi um amigo, um companheiro. Agora, eu acho que nunca houve uma eleição na Assembleia Legislativa onde os deputados tiveram um trabalho tão perfeito de entendimento, onde os deputados foram tão protagonistas de um resultado como esse. Os entendimentos de cada ala, de cada grupo, de cada partido, e deu nessa vitória de Luciano, inclusive com os votos todos da oposição. Eu aproveito para agradecer de coração aos deputados da base aliada e aos deputados da oposição, agradecer esse voto de confiança. Não me compete entrar na seara do Legislativo, mas eu fiquei feliz com o resultado da eleição. Muito bem. Nós vamos ter a inauguração hoje do Batistão. Uma beleza. Uma beleza, tá uma tudo festa do bonito. povo, não é? Porque o povo brasileiro é o povo que ama o futebol. Não tem país no mundo que ame mais o futebol do que o povo brasileiro. E eu fico tão feliz de ver a minha figura e a minha imagem ligada a essa nova fase do Batistão. Fui ontem, antes de ontem, olhar ao lado de Valmor, o nosso secretário da infraestrutura, muito competente, com toda a sua equipe. Eu quero elogiar a todos, não é? Ao ex-secretário de esporte, ao Maurício, ao atual, a todo o pessoal que fez aquela reforma, a MRM, a construtora, uma beleza de obra, à altura do povo sergipano, que já merecia uma praça de esporte da forma como está hoje colocado o nosso Batistão. Muito bem. Governador, eu preciso Vamos fazer... aproveitar para conversar, para convidar o povo, né? Hoje? Hoje, às 17h30, 18 horas, estaremos fazendo a inauguração oficial, para já estarmos hoje à noite vendo o jogo do Confiança e o Vitória, né? Na abertura do Nordestão. Eu sou Confiança, guarda segredo. Deixa comigo. Eu preciso fazer um intervalo rapidinho, um bate-papo franco com o governador do estado. Nós vamos continuar já. Não saia daí que ele vai falar das perspectivas para a educação, para a segurança do nosso estado, daqui a pouco, aqui no Balanço Geral. É um minuto só. Muito bem, 7h28 agora em Aracaju, Sergipe. Voltamos com o governador do estado, Jackson Barreto, fazendo uma perspectiva, né, do ano de 2015, falando das dificuldades. Governador, vamos falar sobre educação nesse momento. Sabemos do comprometimento, conhecemos o histórico do senhor, já cheguei aqui tem 2 anos, já li bastante sobre o comprometimento do senhor com a educação. O que a população pode esperar da escola pública nos próximos 4 anos da sua gestão? Olha, veja a coincidência, você fala sobre educação e eu digo aqui a você, o nosso secretário de Educação, o professor Jorge Carvalho, retornou de Sobral, no Ceará. Nesse último final de semana, nós discutimos e pedimos a ele que ele fosse ao Ceará, ver a experiência no Ceará, porque que o IDEB do Ceará é tão alto, as políticas públicas aplicadas ali, desde a época que o Cid Gomes foi prefeito, e continuidade com o atual prefeito, e continuidade com ele no governo do estado, e ele agora é ministro da Educação. E na próxima semana eu terei uma audiência com ele, na terça-feira, terça ou quarta, lá em Brasília. E nós vamos discutir com ele, na companhia do professor Jorge, justamente algumas políticas para a gente colocar em Sergipe um pouquinho dessa experiência, porque eu acho que nós precisamos dar à nossa educação mais qualidade. Um IDEB muito baixo e o índice de analfabetismo também muito alto. Eu acho que nós não temos recursos para fazer uma política que atenda aos 75 municípios do estado de uma vez. Mas se tivermos a consciência e a cabeça para escolhermos agora os 15 municípios onde temos o índice de desenvolvimento humano, IDH, mais baixo, onde temos o índice de analfabetismo mais alto, e buscarmos políticas direcionadas para esses municípios, eu tenho certeza que com um ano nós teremos resultados positivos
que ajudarão a melhorar o IDH do Estado e melhorar também os índices do IDEB. Dando certo esse plano piloto, aí você aplica em outra parte do Estado. Porque aqui no nosso Estado há regiões diferenciadas do ponto de vista social. Se você olhar o Baixo São Francisco, você vai descobrir que há mais carência, há mais necessidade da presença do Estado, do governo, de políticas públicas, para melhorar as condições de vida do povo e melhorar também a educação. No Alto Sertão, sempre os índices de Poço Redondo e algumas áreas da região dão sempre mais baixo. Então vamos ali colocar políticas diferenciadas para ver se a gente consegue equilibrar. Se você vai ao extremo sul, no município de Indiaroba, em Santa Luzia do Itaim, você vê também que o índice de desenvolvimento humano é mais baixo, o índice de analfabetismo maior em algumas áreas. Então você escolhe, faz um projeto, um plano piloto, e se esse projeto der certo, e com fé em Deus vai dar certo, a gente joga para o Estado. Mas há uma preocupação muito grande de melhorar essa questão da educação. É preciso que haja agora a colaboração de todos e, nesse particular, o Estado, os professores. Eu, ontem, conversei com a secretária de Educação da Prefeitura de Aracaju, a Márcia, que é uma figura muito interessante, muito competente, e o professor Jorge, conversei antes, depois conversei com ela. E precisamos fazer um redimensionamento da questão da educação aqui em Aracaju. A esposa do Márcio Cardoso é professora, dirige um dos departamentos do Estado e sabe perfeitamente que quando eu falo redimensionamento, eu quero falar de uma coisa que me motivou quando eu fui prefeito. Eu fui um prefeito que construiu 23 escolas na periferia de Aracaju. Quando eu cheguei na prefeitura era uma vergonha. Tinham 14 mil crianças na faixa dos 7 aos 14 anos fora da escola por falta de escola. Zeramos o déficit escolar. Mas agora tem regiões onde temos escolas do Estado, escolas da Prefeitura no mesmo bairro. E agora escolas no número maior e temos poucos alunos. Então é preciso que a gente faça uma política onde o Estado possa assumir aqui, a Prefeitura ali, sem prejuízo dos alunos e sem fazer política de fechar a escola. Mas não deixar uma escola, uma sala de aula com 6 alunos, uma sala de aula com 5 alunos, ter custos muito altos para manter essas escolas e depois você não oferecer uma educação de qualidade para essas crianças. Temos que pensar na educação em todos esses pontos e estamos pensando. Global, né? Global. E salário, governador, do professor? Que é um questionamento sempre ativo, né? Nós tivemos o ano passado votado em lei o entendimento perfeito de que o Estado cumpriria a sua parte na questão do salário dos professores com relação ao piso nacional. E estamos cumprindo e foi aprovada, né, uma proposta, não é, com a participação do próprio sindicato dos professores, que qualquer aumento dependeria do Estado sair do limite prudencial. Esse entendimento tivemos no ano passado, um diálogo perfeito com o sindicato. Muito bem, vamos falar de outro problema sério, não só no Estado, mas no Brasil inteiro, que é com relação à segurança, né? O secretário assumiu ontem, o Mendonça Prado, e o senhor tem falado numa gestão de choque com ele para mudar esta situação em pouco tempo. Quais são as ações que estão sendo programadas? O que é que vocês estão discutindo na mesa para reverter essa situação, que nós sabemos que não é uma particularidade do Estado de Sergipe, é do Brasil inteiro, de ponta a ponta, governador. De ponta a ponta, quando a gente liga a televisão, antigamente você ligava uma TV no Rio de Janeiro, em São Paulo, e eram vários temas que eram comentados. Hoje, até a televisão que tem a maior rede no país, ela começa só com assuntos ligados à área da segurança. E toma conta do telejornais o tempo todo. Só violência aqui, violência ali, violência aqui, violência aqui, porque estamos passando uma crise provocada pelas drogas e, no meio delas, o crack, que tem sido um instrumento dizimador da família brasileira, particularmente da nossa juventude. Temos perdido grandes quadros e o mais triste, que esses quadros são de famílias oriundas de uma situação de mais precariedade social e também uma dizimação de jovens negros
que nós temos que ter a responsabilidade de fazermos política, porque até nessa área a gente sente a força do preconceito. E nós todos somos iguais, independente da cor, do sexo, da formação. Mas eu dizia ao nosso secretário que ele teria a liberdade de compor a sua equipe. E fazemos uma política diferenciada no sentido de que a gente possa dar continuidade a um projeto que nós não tivemos condições de levar avante, que é de você selecionar os 10 municípios, primeiro, que tem o maior índice de homicídios. E você, nesses municípios, fazer uma política diferenciada, né? No sentido de dar mais tranquilidade e segurança à população, porque na hora que você diminuir a violência e o número de homicídios nesses municípios, você já diminui o número de homicídios no Estado. Significa dizer que a política está dando certo. Então, a população reclamava de aumentar o efetivo da polícia. Temos compromisso ainda com os outros concursados, mas já convocamos 650 novos, porque o pessoal dizia, precisa de mais policiais, o governador prometeu o concurso. Prometi, fiz e convoquei. Perícia criminal. Estamos atuando emprestado com a perícia da Força de Segurança Nacional. Governador, para que Sergipe seja inserido no programa Brasil Mais Seguro, com recursos do governo federal, será necessário que o senhor resolva o problema da perícia, que em Sergipe está faltando peritos criminais. A perícia estava realmente no caos. Fizemos concurso, já vamos nomear agora. Precisamos aumentar a Polícia Civil. Fizemos concurso, esse concurso está sendo concluído agora, a parte final, que nós também vamos nomear. Ou seja, aquelas providências exigidas pela população e também reivindicada pela própria polícia para instrumentalizá-la melhor, nós estamos tomando as providências. Agora precisamos de ação. E nesta ação não pode funcionar apenas o governo do Estado e a polícia, porque nós temos uma polícia militar competente, a integração uma das polícia polícias, civil competente, tido como uma das melhores desse país. Agora, a integração é fundamental. Nós não podemos aceitar essa divisão de polícia militar, de polícia civil e com discriminação de um setor com o outro. Nós somos uma só polícia para servir a sociedade. É evidente que nós fizemos grandes investimentos na polícia de Sergipe. Agora mesmo vamos implantar um sistema de comunicação na polícia, o sistema digital, um investimento de 27 milhões de reais para fazer comunicação da polícia no estado inteiro, no mesmo momento, qualquer problema que venha acontecer em qualquer área. Então, o esforço nós estamos fazendo, eu quero encerrar lhe dizendo, investimos em armamento, em fardamento, em equipamento, na compra de veículos, investimos no homem com salários, agora queremos resultado e temos que trabalhar, e eu espero isso de Mendonça com a sua equipe. Muito bem. Governador, eu quero pedir licença à Jaqueline, ela está pronta ali com o programa. Jaqueline, se você foi avisada agora em cima da hora, nós ganhamos mais um tempinho. Segura aí, nós vamos finalizar já já. Sei que a gente está aí prejudicando um pouco o andamento da sua linha hoje do programa, mas é a primeira vez que o governador está aqui conosco. Jaqueline está lá no Estúdio C nos acompanhando. Governador, vamos falar de saúde. É um gargalo, problema sério. Foi renovado agora o contrato, né, com a instituição. Horroroso esse problema, triste. Difícil, que também o Brasil tem enfrentado. Né? O ex-presidente Lula chegou a afirmar em determinado momento de cada R$10 que era liberado em Brasília para a saúde, só chegava no consumidor, no paciente, R$2. E observe que o Lula já tem um tempo que saiu do governo, já saiu do poder, a Dilma já está entrando no segundo ano de mandato e parece que os escândalos nessa área, que a gestão nessa área ainda é bastante difícil no nosso país. O que a nossa população pode esperar do senhor, do comprometimento do governador do estado para melhorar a questão da saúde pública no nosso estado? Eu acho que a primeira
visão que nós tivemos no momento que assumimos o governo, no mandato para o qual fomos eleitos, e a gente respeitava até o dia 31 de dezembro do ano passado, né, o governo que ainda foi estabelecido pelo saudoso governador Marcelo Deda, que muito fez por Sergipe, que foi o governador que mais investiu em saúde no estado, mas infelizmente não tivemos, ou ele não teve o tempo de colher os frutos desse trabalho. O que é que nós fizemos? Primeiro você tem que despolitizar a saúde. A saúde é uma área onde não... Desculpe, governador, compor com um corpo técnico. Técnico. E aí nós colocamos o Zezinho Sobral para trabalhar com uma mão na Secretaria da Saúde, com uma mão na Fundação de Saúde, no sentido de que tivesse políticas conjuntas e não se fazer disputa do secretário de Saúde com a Fundação. Depois é preciso fazer uma análise mais profunda do número de servidores que tem aquelas instituições, porque eu acho que os recursos da saúde deverão ser aplicados, a sua maior parte, naquilo que nós chamamos de atividade fim, que é cuidar das pessoas, cuidar da nossa gente, olhando para o futuro delas. E não você pegar a maioria dos recursos da saúde e gastar na atividade de meio que é pessoal. E eu acho que há pessoal demais nessa área da saúde. O senhor já tem essa impressão através de análise técnica de quem está trabalhando com o senhor? Não estou fazendo aqui ameaça a ninguém, mas é preciso que sobre recursos para aplicar na saúde do povo, na oncologia, não é? E outros abusos que se cometem. Mas nós temos também pessoas dedicadas, como é o Zé Sobral, como é a diretora do hospital do USE, a doutora Alicia. Nós não podemos deixar também de registrar aqui o trabalho que o Hamilton desenvolveu e que a doutora Joela desenvolveu. Mas é preciso você dar uma mexida na saúde do Estado como um todo, porque há muitas falhas, há muitos erros a serem consertados, há muitos equívocos. Também tem uma coisa grave. No governo de Marcelo Deda, e continuou no nosso governo, houve uma ampliação muito grande de investimentos na área da saúde do Estado e os repasses do governo federal continuam os repasses praticamente do ano de 2012. Havia uma promessa do ministro Alexandre Padilha de aumentar os repasses da saúde para o Estado de Sergipe. Isso não aconteceu. Em função da ampliação que nós demos aqui. A área da saúde com a construção de hospitais, de UTI, de UPAs, de clínicas, e esse custeio não veio até hoje, ficou só no blá blá blá. Na falácia. Na falácia. Por outro lado, também é preciso que a gente tenha a compreensão de que é preciso fazer determinadas atitudes de poupança de recursos, principalmente se você levar em conta a área de tratamento de oncologia. Porque quando as pessoas chegam no hospital, elas precisam do médico, do remédio e também de carinho das pessoas, de um bom acolhimento. Governador, nosso tempo é pequenininho, já invadi bastante, nós temos muitos assuntos para tratar, vamos combinar, eu quero aqui publicamente fazer uma referência, uma deferência a este secretário, que é o Salles Neto, que está com o senhor, quero pedir desculpas a ele publicamente aqui na televisão. Me deu um carão, disse, o senhor tem que acordar às 5h30, a primeira vez que eu vejo o secretário mandar no governador. Às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. Eu preciso pedir desculpas publicamente. Ele, governador, o programa que nós abordamos muitos problemas da sociedade, da comunidade, no dia a dia. E quando mexe com gente, né, às vezes eu digo, eu não sou nervoso, é o programa que é nervoso. E em determinado momento nós cometemos alguns equívocos e no final do ano passado eu dei um chega aqui, meu irmão, me desculpe, você sabe que é do momento, que não há nada, né? Nossa relação é uma relação extremamente profissional. Governador, estou muito feliz com a presença do senhor na Tribuna do Povo. Obrigado. Este programa foi construído há mais de 30 anos pela Rede Record, hoje está no Brasil inteiro, tem 2 anos aqui no estado de Sergipe, falando dessa forma, simples e ouvindo o povo. Na linguagem do povo, eu aproveito essa linguagem do povo para dizer a você, todos os telespectadores, o pessoal aqui da TV Atalaia, para a inauguração do novo Batistão. Hoje. Que foi construído em 69, 46 anos depois recebe essa bela reforma, um investimento de 25 milhões, e eu posso dizer a você com todo orgulho, uma das mais belas praças de esporte do Brasil. Vale a pena ir lá. Hoje, 18 horas de inauguração e às 9h20 o jogo.
Vá lá E a conferir. pergunta bomba pra gente finalizar, dividindo tela com a Jaqueline. Pergunta bomba pro governador, no estilo do balanço geral. O senhor não vai ter dificuldade de responder. A impressão do senhor sobre a TV Atalaia e sobre o nosso líder maior, o doutor Walter Franco. Olha, eu já disse várias vezes que eu gosto muito da TV Atalaia. Eu sou muito sentimental. Eu tenho esse defeito de guardar nos corações, como a canção de Milton Nascimento. Amigo é coisa para você guardar do lado esquerdo do peito, do lado do coração. E nas horas difíceis da ditadura, que eu não esqueço nunca, porque todos nós fomos vítimas dela, se não tivesse a TV Atalaia. Ela era quem abria as portas e o seu canal para dar voz a quem não tinha voz naquele momento. Olha aí, a voz do povo. A voz do povo. A E Jaqueline ela tá lá. fez o seu papel. E fez um papel bonito. E eu nunca deixei de agradecer e reconhecer o papel da TV e o papel do Dr. Walter em favor da democracia. Porque eu acho que para a democracia funcionar, você tem que ter vários canais de informação, democratizar a informação. Eu sou contra a ditadura militar e sou contra a ditadura na comunicação. Muito bem. Governador, muito obrigado. A tribuna é do senhor. Jaqueline Cruz, dá um tchau lá para Jaqueline Cruz. bom Ô, Jaque, dia. cumprimento o governador, que hoje encerramos o programa com ele.